Então, imitar a forma e a cor de outros organismos ou do ambiente não é suficiente para proteger uma espécie. Envolve muito mais coisa, é preciso que o comportamento esteja de acordo, como eu falei agora da aranha que imita a formiga. Não adianta ela imitar a forma da formiga. Se ela não se comportar como uma formiga, ela é descoberta. Então você tem aí um conjunto complicado de coisas acontecendo simultaneamente para que o comportamento seja selecionado, a forma seja selecionada, a cor seja selecionada pela natureza, pela pressão da seleção natural, gerando uma mudança. Tem que haver uma mudança combinada, integrada e simultânea de todas essas características para que haja uma verdadeira vantagem ambiental, uma vantagem de sobrevivência. Então perceba, um organismo que está numa determinada condição e ele precisa, para sobreviver num dado ambiente, imitar um outro organismo ou imitar o ambiente onde ele está inserido, ele vai precisar alterar nele diversas coisas simultaneamente. Ele precisa alterar forma, ele precisa alterar funções, ele precisa alterar cores, fisiologia e comportamento. Tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, senão não funciona. Se for de pouquinho em pouquinho, ele não tem como ser selecionado. Ele não sobrevive. Então, é um problema essa explicação e nós precisamos refletir sobre isso. Deem uma olhada nessas imagens. Um polvo se camuflando no meio de umas algas. Impressionante, não é? Imagine isso tendo acontecido por combinações casuais ao longo de milhões de anos. Uma sépia, que é um aparentado da lula e do polvo. Olha a mudança de coloração rápida. Acontece tudo muito rápido. Os cefalópodes, que são esse grupo de moluscos, eles têm características miméticas e de camuflagem muito eficientes e rápidas. Olha a velocidade de mudança de cor. Instantânea. De listrado para preto. Em menos de um segundo. Imagine agora o seguinte, que a gente estava falando agora há pouco. A integração de vários fatores de altíssima complexidade precisa acontecer entre diversos sistemas do organismo para poder dar certo o mimetismo ou a camuflagem. É preciso, por exemplo, você ter desenvolvido e funcionando plenamente um sistema de cromatóforos. Explico já o que é isso. Senão não dá para fazer o mimetismo. O sistema visual do organismo, se estivermos falando de um animal, ele precisa estar totalmente modificado, precisa sofrer as ditas adaptações, totalmente modificado para que o sistema de mimetismo funcione, de camuflagem. O sistema nervoso tem que ser revolucionado, se adaptar ao novo sistema visual e se adaptar ao sistema de cromatóforos, para controlar esses sistemas de uma maneira integrada. O sistema muscular é indispensável também no processo, então ele tem que estar articulado com os outros, as modificações do sistema muscular precisam acontecer junto, ao mesmo tempo, durante o processo evolutivo, tem que ter acontecido modificação do sistema muscular junto com as modificações do sistema nervoso, junto com o surgimento do sistema de cromatóforos, junto com as modificações do sistema visual. Tudo junto, ao mesmo tempo acontecendo ali. Os genes têm que estar sofrendo as mudanças necessárias e a previsão é que não existe um gene do mimetismo ou da camuflagem. São milhares de genes que precisam estar envolvidos nisso, milhares. Então nós teríamos que ter mutações aleatórias, promovidas pelos fatores ambientais, selecionadas por eles, acontecendo ao longo de milhões de anos, para que gerasse um conjunto de milhares de genes no mesmo organismo e conseguisse produzir as mudanças necessárias. Além disso,
junto com tudo isso que nós falamos, ainda tem que ter a mudança de comportamento. Tem que acontecer tudo junto. Se não acontecer, não funciona. Nenhum organismo que pratica mimetismo ou camuflagem vai ter sucesso na arte do mimetismo ou da camuflagem se ele, na sua evolução, tomando por base a teoria vigente, na sua evolução, ao longo dos milhões de anos em que ela supostamente teria acontecido, tudo isso teria que acontecer nesses milhões de anos para que o organismo tivesse sucesso, ficando com as características necessárias para a sua sobrevivência. Mas isso nos leva a uma pergunta: como é que todos esses sistemas se desenvolvem no mesmo organismo ao longo de milhões de anos, e nesse período, enquanto não estava tudo pronto, funcionando de maneira articulada, como é que ele sobreviveu? Como é que o organismo sobreviveu no mesmo ambiente? Em milhões de anos, o ambiente deve ter mudado várias e várias vezes. Então, as mudanças que estavam acontecendo por seleção natural, mutação e seleção natural. Mutação e seleção natural. Sempre mutações vantajosas, que já é uma impossibilidade estatística. Ao longo de milhões de anos, esse ambiente mudando várias vezes, e essas mutações e a seleção natural das mudanças provocadas por essas mutações, cumulativamente, iriam produzir essas mudanças todas. O organismo não sobreviveria. Ele não teria como chegar a um ponto final desse processo evolutivo, articulando tudo isso. Para funcionar, tem que ter acontecido rapidamente e tudo junto. Então não pode ser uma evolução gradual. Se por acaso tiver acontecido alguma mudança na espécie, antes ela não tinha aquelas características miméticas ou de camuflagem, e depois ela passou a ter, a única maneira de ter funcionado é se essa mudança tivesse sido rápida, extremamente rápida. Senão ele não sobreviveria. Isso nos faz questionar seriamente a proposta do processo. Isso são cromatóforos. Aqui é o corpo de uma lula. Esses pontinhos vermelhos, quem já viu uma lula de perto deve ter notado. Esses pontinhos vermelhos, às vezes são pretos, são chamados de cromatóforos. São importantíssimos, são um sistema extremamente complexo para produzir as mudanças necessárias. Explicando de uma maneira mais simples possível, os cromatóforos são células com pigmentos que funcionam assim: eles se enchem ou se esvaziam, eles contraem ou expandem o pigmento que tem dentro deles. Aqui você tem contraído, olha o pontinho preto aqui. Aqui você está no momento intermediário e aqui ele está completamente distendido. Quem faz isso é o sistema nervoso comandando o sistema muscular em volta do cromatóforo. Então o animal, se ele quer mudar só uma parte da sua coloração e um pedaço do corpo dele, ele vai ter que fazer isso. Aqui ele contrai, aqui ele expande, perdão. Aqui ele contrai, aqui ele expande. Aqui está no meio, então você vai ter uma diferença de tonalidade. O sistema nervoso do animal controla tudo isso. Então o sistema nervoso, não era necessário apenas que a evolução produzisse os cromatóforos, que já é uma impossibilidade estatística. Seria necessário que a evolução produzisse, entre as outras coisas que já mencionamos, um sistema nervoso e muscular que controlasse isso aqui, de forma altamente eficaz. Aqui são cromatóforos de peixes, de lagartos, de cefalópodes, lulas e polvos, mostrando que eles têm estruturas semelhantes, porém com várias diferenças. E aqui uma imagem real dos cromatóforos de uma lula funcionando. Essas mudanças aqui estão acontecendo em tempo real. E aqui, ampliadas. A gente olha e pensa que é uma bobagem, né? É só um pinguinho de tinta natural na pele. A impressão que causa é essa, não é um pinguinho de tinta que enche ou esvazia, enche ou esvazia. Mas não é. É um sistema extremamente complexo. Aqui, para uma rã ou um peixe, por exemplo, fazer uma mudança, olha como é que o cromatóforo dele funciona, o melanossoma aqui. Ó. As partículas de pigmento se juntam ou se espalham. Aqui a célula parece mais escura, na esquerda, à direita ela parece mais clara. E olha aí
um pedacinho do sistema de cromatóforo, como é simples, né? Olha tudo que ele tem. Nós não vamos estudar um cromatóforo aqui, não é nosso objetivo. Mas percebam a complexidade. Você tem envolvimento de músculo, ó. Tudo isso aqui são músculos. Você tem tudo que uma célula necessita, a complexidade celular tremenda e a bioquímica envolvida, as mitocôndrias, célula muscular aqui, o núcleo da célula. Aqui você tem os grânulos de pigmento, bolsas, várias bolsas, células gliais, que são células de apoio, de suporte às células nervosas. Então, na verdade, é um órgão formado por várias estruturas diferentes, cada estruturazinha é extremamente complexa. Isso aí provavelmente aconteceu ao longo do tempo, com as estruturas se encontrando, as moléculas se encontrando, né, Herbelin? As moléculas muito inteligentes se encontrando e dizendo, vamos nos juntar para produzir tal resultado? Chama aquela outra ali também, porque sem ela não dá certo. E assim foram se encontrando e acabaram gerando essa fábrica aí. Quero dizer para vocês que eu já pensei exatamente assim. Como biólogo, eu era ateu e evolucionista. Depois que eu me tornei um cristão e tive que estudar muito para poder enfrentar os dilemas filosóficos que isso gerou na minha cabeça, eu consegui deixar de ser ateu, mas não consegui deixar de ser evolucionista. Então, eu passei muitos anos ainda como biólogo e cristão, sendo um evolucionista teísta. Eu estava tão doutrinado pela teoria da evolução que eu não podia largar dela. Então eu acreditava que a evolução aconteceu, ela é um fato, me ensinaram assim, eu vi nos livros, tantos cientistas importantes dizendo isso, né? E a maneira como eu interpretava isso no meu dia a dia, trabalhando com paleontologia, com zoologia, eu achava que via todas as evidências. Mas aí depois, como aconteceu com Paulo, caí do cavalo.